seta, algo que foi lançado contra a vida desses, Senhor. Que eles paralisaram, Senhor, a caminhada deles contigo. Mas que através desse momento, dessa palavra, o Senhor venha falar, Senhor, tremendamente ao coração dessas pessoas. E a palavra que eu quero trazer hoje, irmãos, ela se encontra em Filipenses 1:29. E a palavra ela diz assim: porque a vocês foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. Porque a vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmãos, antigamente, o sofrer por Jesus, ele era algo que trazia honra. E se eu fosse dar um título para essa palavra, que está a palavra que é em Filipenses 1:29, o título seria o sofrimento que traz honra. O sofrer por Jesus, ele foi deturpado ao longo do tempo. Na época da igreja primitiva, irmãos, a igreja lá nos seus primórdios, sofrer por Jesus era algo que trazia uma grande honra. Como o versículo que nós acabamos de ler em Filipenses 1:29. Porque a vocês foi concedido em relação a Jesus não somente crer nele, como também padecer por ele. Então o sofrer por Jesus na época da igreja primitiva, e para muitas pessoas hoje que são realmente verdadeiros missionários, que estão em países com perseguição religiosa ali, que o Portas Abertas ele mostra que existem muitos países que têm uma perseguição religiosa ferrenha. O sofrer por Jesus é motivo de honra. Mas hoje, aqui no âmbito onde a gente está, na nossa nação, na igreja brasileira, o sofrer por Jesus ele foi deturpado ao longo dos anos. E hoje eu quero mostrar para você que o sofrimento pela palavra de Deus, por Jesus, verdadeiramente, ele traz honra. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Irmãos, o sofrimento pelo nome de Jesus, por servir Jesus, por seguir Jesus, é algo que é concedido pelo próprio Deus. Porque para todos é concedido ou permitido crer em Jesus. Para todos, independente. Como está escrito em João 3,16, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso, irmãos, é permissão de Deus. O amor, ele está relacionado... o amor de Deus, ele está relacionado com o crer, porque Jesus, ele se deu naquela cruz e Deus, ele enviou o seu Filho unigênito por amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, a permissão de crer em Jesus é para todos, E todas as pessoas ela têm essa opção de escolha. Então, se nós formos analisar essa passagem, se o crer em Jesus está ligado ao amor de Deus por nós, o padecer também está ligado ao amor de Deus por nós. Porque o versículo que eu estou trazendo hoje aqui, para quem chegou agora, está em Filipenses 1:29. E ele diz assim: porque a vocês não foi concedido somente crer em Jesus, mas também padecer por ele. E aí eu fui para o versículo de João 3,16. Para todos... você tem a condição de crer em Jesus, mas padecer não é para todos, porque a gente só padece por aquilo que a gente ama. Jesus, ele se entregou naquela cruz porque ele nos amava, ele padeceu por nós, ele morreu em nosso lugar. A Bíblia vai nos dizer, porque eu sempre estou aqui, irmãos, se você decidir aqui caminhar comigo, me seguir, como eu disse, foi algo que Deus colocou ao meu coração, já tem algum tempo, mas eu ficava protelando de fazer, de trazer umas palavras que Deus ele fala comigo sobre o evangelho na sua essência, que é vida eterna, salvação, a nossa caminhada para o céu. Então, o que eu vou entregar para você aqui são palavras que vai te direcionar para ir para o céu. Não é palavra. Então a gente vai sendo direcionado um dia após o outro para ir para o céu. Então, o que eu quero falar para você? Que o padecer pelo nome de Jesus também está ligado ao amor de Deus por nós. Mas com a mudança da pregação, irmão, no nosso âmbito, na nossa nação brasileira, infelizmente, as pregações estão
né, fora do contexto da Bíblia. Muitas pregações estão fora do contexto da Bíblia. Uma teologia, irmãos, de prosperidade tem tomado conta dos nossos púlpitos, das nossas igrejas. Uma teologia onde você só ganha, onde se você não ganha você está em pecado, onde se você não prospera você está com algum defeito. Uma teologia falha, irmãos, que é mentirosa, que engana as pessoas para as pessoas darem aquilo que muitas vezes elas não têm. Uma teologia coach, aonde você é o centro, aonde eu, ser humano, falha, fraca e pecadora, perdão, sou o centro e Jesus ele tá ali no cantinho. Essa teologia, irmãos, essa palavra não é o evangelho genuíno de Jesus. Então você que está aqui, você que vai caminhar comigo, você que decidir isso, você vai aprender verdadeiramente o que é a palavra de Deus. E não é isso, irmãos. Essa teologia de hipergraça, onde você não renuncia nada, aonde você não perde nada, aonde você não abre mão de nada, aonde você não sofre nunca, é mentira, irmãos. É uma mentira do diabo. Por isso que muitas pessoas têm parado, por isso que o amor de muitos tem se esfriado, por isso que as pessoas não conseguem permanecer na fé cristã. Porque a teologia hoje ela está indo de contramão à verdadeira palavra de Deus. Então, irmãos, o padecer, o sofrer pelo nome de Jesus, ele foi ficando de lado. Na Bíblia, verdadeiramente, nos discípulos, né, na igreja primitiva, isso é algo comum. Sofrer pelo nome de Jesus é uma honra. Mas no evangelho de hoje, foi ficando de lado, irmãos. Porque vamos ser sinceros, quem na sua sã consciência, quem num estado normal, nas suas faculdades mentais normais, quer ser perseguido, irmão? Quem quer ser caluniado? Quem quer sofrer, irmãos? Quem como ser humano quer sofrer, quer ser perseguido, quer ser caluniado, quer tomar pedrada? Ninguém, irmãos. Ninguém na sua sã consciência, na sua faculdade mental normal, a pessoa quer isso. Nós como seres humanos, a nossa natureza, a nossa carne, o nosso ego, a gente quer receber aplauso, a gente quer ser ovacionado, a gente quer ser que as pessoas tenham carinho por nós, que as pessoas nos amem. Então ninguém na sua essência normal, a pessoa ela quer sofrer. Você só sofre por algo que você ama, que foi o que eu já estava falando aqui, quem está aqui desde o começo vai lembrar. Você só sofre por algo que você ama. Jesus, ele se entregou naquela cruz que não era dele, irmãos. Por amor a nós. Ele padeceu por amor a nós. A palavra graça, no seu original, ela significa favor imerecido. Jesus, ele não merecia aquela cruz. E nós também não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos, irmãos. Porque a nossa natureza adâmica ela é caída, a nossa natureza é pecaminosa. Mas por amor a nós, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele morreu naquela cruz por amor. Você só sofre, você só padece por algo que você ama. Por isso que tem mães, as pessoas não entendem que tem mãe que fica na porta de cadeia porque ela ama o seu filho. Tem pessoas que ficam ali no relacionamento porque ela ama aquela pessoa. Tem pessoas que servem a Jesus e sofrem pelo nome dele, que é isso que eu estou falando sobre hoje. Sofrimento que traz honra. Porque o sofrer pela palavra de Deus verdadeira, irmão, não é palavra falsa. O evangelho genuíno, por amor a Jesus, o sofrimento por amor a Jesus traz honra. E eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus se entregou naquela cruz, ele sofreu por nós para nos dar uma chance de escolha, para nos dar vida eterna, irmãos. O evangelho verdadeiro não é sobre chave de casa, sobre chave de carro. Estão enganando você. Talvez você está aí e você fica decepcionado, você fala, o profeta falou, o profeta revelou, e o cara nem é profeta, irmãos. Você está sendo enganado, porque a palavra de Deus não é sobre nós, não é sobre o que nós vamos ganhar. Deus pode dar, amado, ele pode. O nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre vida eterna. O evangelho é sobre uma ressurreição dos mortos. Irmão, se você for parar para pensar, a ciência está muito avançada. A tecnologia está muito avançada. A gente ali uns anos atrás, a gente não teria um celular. Hoje a gente está falando por aqui ao vivo. Estou falando aqui com você por uma tela, por um telefone, é uma tecnologia. A ciência está super avançada. Eles conseguem recriar várias coisas, mas nenhuma ciência até hoje conseguiu ressuscitar um morto. Mas o nosso Deus, aleluia, o Deus que eu sirvo, oh, aleluia, ele faz a morte virar vida. Então se tem uma coisa que o evangelho ele prega, irmãos, que ele nos promete, é a vida eterna, é a ressurreição dos mortos, é sabermos que se nós iremos morrer e ressuscitaremos em Cristo Jesus para passar uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Então,
O evangelho verdadeiro é sobre isso. E nós só padecemos, nós só sofremos verdadeiramente por aquilo que amamos. Então o versículo que lemos em Filipenses 1:29, que é, porque é essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, porque a vocês foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então quer dizer, esse versículo que nós lemos está inserido na igreja de Filipenses, foi uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja que estava ali em Filipos. Paulo ele se alegrava com o povo de Filipenses porque Paulo amava eles. Mas sabe por que Paulo amava aquele povo? Paulo amava os filipenses, pois eles eram fiéis ao evangelho verdadeiro de Cristo. Paulo amava eles porque eles amavam o evangelho. Paulo amava eles porque eles cooperavam com Paulo no evangelho, na propagação do evangelho. Irmãos, antes de o povo de Filipos ser fiel a Paulo, eles eram fiéis ao evangelho de Cristo. E hoje em muitos lugares, amados, infelizmente essa ordem tem se invertido. Ao invés das pessoas serem fiéis ao evangelho de Deus, serem fiéis a Deus, serem fiéis ao próprio Deus verdadeiramente, as pessoas são fiéis a homens que talvez nem estão ali verdadeiramente servindo a Deus, estão com altares rachados, estão ali como sepulcros caiados. Não estou falando isso de uma forma geral, mas as pessoas, em vez de olharem para o seu autor e consumador da sua fé, elas depositam a sua esperança em homens, depositam a sua esperança em pessoas, e por isso ela se frustra, porque quando aqueles homens não agradam ela, ou quando maltratam ela, ela cai, ela para. E quantos remanescentes paralisaram a sua chamada por causa de homens, por terem depositado as suas esperanças em homens, e não terem sofrido verdadeiramente pelo evangelho, mas estarem padecendo por causa de homens, por causa de lideranças, por causa de pastores, por causa de líderes. Aleluia. E não é isso que Deus quer, amar. Hoje, irmãos, sabe o que acontece? As pessoas preferem depositar e serem fiéis a homens fracos, falhos, pecadores, assim como eu, irmãos, em primeiro lugar. Começando por mim, porque eu sou falha, fraca e pecador, irmão. Não tenho nada para te oferecer. Verdadeiramente, irmãos, hoje aqui na minha página, no meu perfil aqui do TikTok, você vai ouvir uma palavra. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho a palavra de Deus e ela é viva e eficaz, irmãos. E ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então, começando por mim, irmãos, as pessoas depositam esperança em pessoas e elas se frustram. Depositam sua esperança em relacionamentos e elas se frustram. Mas eu quero dizer para você, irmãos, nunca troque, aqui nessa parte aqui eu já abro um parêntese, nunca troque a sua fidelidade ao evangelho, a sua fidelidade à palavra de Deus para agradar homens. Nunca. Nunca. Ah, se eu pregar isso aqui, essa palavra que Deus está me dando aqui, vão ficar com raiva de mim. Ah, Deus me deu essa palavra. Se eu pregar essa palavra aqui, as portas vão se fechar para mim. Nunca mais eu prego lá. Irmãos, vou ser sincero para você aqui, que se exploda se nunca mais eu pregar lá. Mas se foi a palavra que Deus me deu para pregar, eu vou pregar o que Deus me deu para pregar, irmão. Se essa palavra vai doer, vai machucar, não sou eu que estou fazendo, não é apontamento, não é seta. Não, irmãos, é a palavra de Deus. E se Deus me deu essa palavra e é uma palavra dura, as pessoas vão ter que ouvir, irmãos. Que todas as portas da terra se fechem, mas que a do céu permaneça aberta para nós. Então não mude a sua mensagem. Se Deus te der uma mensagem, pregue essa mensagem, mas pregue a mensagem de Deus. Não é evangelho da prosperidade, nem teologia coach, nem evangelho de hipergraça. É o evangelho genuíno, irmãos. Pregue a mensagem, não troque a fidelidade que você tem à palavra de Deus para fidelidade com homens, porque os homens vão te decepcionar, irmãos. Hoje as pessoas estão tão preocupadas em se elas vão desagradar aos homens, que elas se esquecem e desagradam a Deus a todo instante. Enquanto você, eu e muitos estão preocupados a todo instante em desagradar homens, desagradar líderes, desagradar pessoas e ficar, ai meu Deus, eu vou medir o que eu vou falar aqui, eu vou medir o que eu vou falar aqui. Deus está falando, fala isso, e você não fala porque você está preocupado em desagradar, em sair da panelinha, em perder cargo, em perder status social, em perder conhecimento, em perder fala, em porta se fechar. Você está desagradando Deus a todo instante, eu às vezes desagrado Deus a todo instante. Então nós não podemos fazer isso, irmãos. Mas vá
vale nós agradarmos ao nosso Senhor e que as outras pessoas não gostem de nós, do que nós desagradarmos o nosso Deus e estarmos agradando as pessoas, independente do que seja, para manter porta aberta, para manter cargo, para ter unção. Para isso, irmão, vou ser sincero para você, que se dane a unção, que se dane a porta, que se dane o cargo. Irmãos, isso não vai nos levar para o céu. O evangelho não é sobre o que eu ganho aqui, mas é sobre vida eterna. É sobre uma ressurreição com Cristo, não é sobre a nossa vida aqui. A nossa vida aqui irá passar, amados. E isso é muito sério, irmãos, porque a Bíblia vai nos dizer que o primeiro e maior grande mandamento é: ame ao teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu pensamento, sobre todo o teu coração. Ame ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. E para você amar, irmão, ao Senhor teu Deus, você tem que amar a palavra dele. Prova na Bíblia, irmã, que para eu amar a Deus eu tenho que amar a palavra dele. Jesus disse em João 14, 23, eu anotei aqui porque eu escrevi essa pregação de tarde, Deus me deu ela sexta-feira, mas eu escrevi ela agora à tarde, minha letra é horrorosa, mas eu escrevi. E eu escrevi aqui para eu não esquecer. João 14, 23. Depois você abre a sua Bíblia. Depois você me segue aí, porque é o que eu falei aqui, que aqui eu vou pregar palavras de verdade, irmão, palavra do evangelho, não é palavra que pra te enganar, pra te pedir dinheiro, não, porque Jesus não quer isso não, irmãos. Jesus, ele quer salvar a tua alma, ele quer que você conduza a tua alma para a salvação, para a vida eterna. Então, leia a Bíblia também, amado, vou te incentivar a isso aqui, porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Deus, ele está contigo quando você está lendo a Bíblia, e Deus, ele quer se revelar para você também. Tem esse negócio, ai Deus, vou falar lá com o cara que vai me revelar. Deus se fala na palavra dele, ele revela e ele quer falar com você também. Então, João 14, 23, quem tiver uma caneta aí, anote para depois você ler. Para você ver, irmãos, para você amar ao seu Deus sobre todas as coisas, para você cumprir o primeiro grande mandamento, você tem que amar a palavra de Deus. Em João 14, 23, a Bíblia diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E como nós dizemos que amamos a Deus, como você diz que ama a Deus e não guarda a palavra de Deus? E não lê a palavra de Deus? Quanto tempo tem que você não abre a sua Bíblia? Ou talvez como eu, antes de conhecer Jesus, quando você abriu a sua Bíblia? Nunca. Às vezes a sua Bíblia está aberta ali num salmo, numa página que já está até amarelada. As outras partes da Bíblia tá tudo nova, mas aquela página está amarelada e você nem lê, você não sabe nem a passagem da Bíblia. Como você diz que ama a Deus? Como você cumpre o primeiro mandamento, irmão? Não sou eu que estou falando, não é o que eu acho. Eu não estou aqui para te apontar, até porque eu sou falha, fraca e pecadora. Como eu disse, eu não tenho nada para te oferecer. Eu só estou aqui trazendo a palavra de Deus. Como você diz que ama a Deus se você não ama a palavra de Deus, irmão? Se você não lê a palavra de Deus, se você não guarda a palavra de Deus. Ah, irmã, eu tenho dificuldade em aprender a palavra de Deus, então me segue, fica aqui nessa live, compartilha, curte, porque quando você curte, você me ajuda ao conteúdo subir para chegar para outras pessoas. Fica aqui que eu vou te ajudar. Eu sou teóloga, irmã? Não sou teóloga, mas eu amo a palavra de Deus. Tá falando que você é melhor do que eu, irmão? Jamais. É porque realmente o Senhor, ele falou comigo através dessa palavra. É ela que me direciona. É quando eu estou aflita, é nela que eu encontro descanso. Eu verdadeiramente, irmãos, eu amo a palavra de Deus. E quando eu vejo alguém pregando coisas que não são da palavra de Deus, aquilo acaba comigo. Porque eu sei que aquela pessoa está em cima do altar enganando pessoas. Está ali mentindo para pessoas. Isso é muito triste, irmãos, porque eu não entendo como a pessoa, ela prefere agradar os ouvidos das pessoas e desagradar a Deus. Porque Deus, ele tá vendo, irmão, ele conhece o nosso coração. Às vezes todo mundo que tá ali não tem nem sabendo o que a gente tá falando, mas Deus, ele tá vendo o nosso interior, irmãos. Então, para você amar a Deus, você precisa guardar a palavra dele. E guardar a palavra, irmãos, amar a palavra, quando você ama a palavra, quando você guarda a palavra, isso vai te gerar sofrimento. Vai te gerar perseguição. Aí você verdadeiramente vai padecer pelo nome de Jesus. Só que, irmã, mas aí é ruim, eu não quero. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. O sofrer pelo evangelho te traz honra. E é essa a mensagem que eu estou trazendo hoje. O sofrimento que traz honra. Foi por causa da pregação do evangelho, irmãos, que Paulo foi perseguido, que Paulo foi preso, que Paulo foi maltratado e foi morto. Foi por guardar a palavra e amar a palavra que Jesus foi pregado naquele madeiro, irmãos. Foi por amor e defesa do evangelho, irmãos, genuíno. Foi por denunciar
ali o sistema religioso daquela época, que Jesus foi perseguido, porque ele começou a pregar a palavra verdadeiramente, porque eles estavam usando a palavra como forma de idolatria. Faz a lei de Moisés, e o coração deles longe de Deus. Tanto que Jesus vai falar: esse povo me honra, como dizia o profeta Isaías, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, irmãos, não adianta somente a gente falar a palavra e não viver a palavra, ficar jogando fardo pesado sobre as pessoas. Então foi por amor e defesa ao evangelho que Jesus ele denunciou aquele meio religioso daquela época, irmão, que estava corrompido. E hoje não é diferente, amado. Não é diferente. Foi por amor à palavra que Deus enviava profetas. Foi por amor à palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus ele não volta atrás, irmãos, é na palavra dele. Se Deus ele disse que vai fazer algo, irmãos, ele vai fazer. Só quem pode travar o que Deus tem para fazer na sua vida é você mesmo, irmão. Só quem pode travar o que Deus tem para fazer na minha vida sou eu mesmo, irmão. Então, o que eu quero falar para você, Deus, por amor à sua palavra, ele sempre enviava os seus profetas para trazer o povo de volta para a adoração verdadeira, para trazer o povo de volta para a palavra verdadeira na sua essência, para que aquele povo saísse da idolatria. E hoje, irmãos, não é diferente. Deus está buscando pessoas, levantando pessoas que, assim como os filipenses, que é a palavra que eu estou lendo hoje, Filipenses 1:29, que estavam dispostas ali não somente a crer em Jesus, mas estavam dispostas a padecer, a sofrer pelo nome dele. E Deus ele está levantando pessoas, amado. Deus está levantando pessoas, aleluia. Nessa live, Deus está levantando pessoas através dessa palavra. Deus está levantando pessoas nessa geração, assim como os filipenses, que estivessem não dispostos somente a crer nele, mas a sofrer por ele, para que o evangelho venha a ser propagado, irmãos. Não, nós só queremos a parte boa do servir Jesus. Nós, como seres humanos, isso é normal, a gente só quer a parte boa. Ah, eu vou prosperar, ó, Deus falou que eu vou prosperar, eu quero prosperar. Ah, eu vou cantar, Deus falou que eu vou cantar, então eu quero cantar. Ai, eu quero a parte boa, Deus falou que eu vou pregar, que eu vou ser um grande pregador. Já ouvi muito pessoal falar na igreja assim, que eu vou voar no pássaro de ferro, né? Tá voando, igual o Lula, viajando o mundo inteiro. E aí a pessoa só quer a parte boa, só quer viajar, só quer os maná do céu. Ah, eu vou ser curado, vou receber uma cura. Ah, eu vou ser isso, ah, eu vou ser aquilo. Deus falou que eu vou ser, Deus falou que eu vou ser. Irmão, irmãos, deixa eu falar uma coisa pra você. E Jesus? Aonde está Jesus nisso? No eu vou, eu. O evangelho não é sobre nós, irmãos. O evangelho são as boas novas. É sobre ele, é por ele, para ele, dele são todas as coisas. A nossa recompensa, amado, é a vida eterna. E você quer uma recompensa? Agora, eu não consigo entender, sabe, irmãos? Já preguei em algumas igrejas e eu só prego sobre isso. Todas as mensagens que eu prego sobre as boas novas. Eu encaixo aquela mensagem dentro da vida eterna, no porquê Jesus morreu para nos dar a vida eterna. E as pessoas não dão glória a Deus, não, irmão. É muito pouca gente que dá glória a Deus, muito pouca gente que se anima em saber que vai ter vida eterna. Que a pessoa vai ter um corpo ressurreto, que se a pessoa tem uma deficiência aqui na terra, lá na glória a pessoa não vai ter mais. Que se a pessoa sofreu, chorou, lá ela não vai nem se lembrar, porque lá não há morte, não há choro, não há dor, não há nada, não há tristeza. E as pessoas não dão glória a Deus, irmãos. Isso eu fico assim de cara, porque eu não consigo entender. As pessoas, elas querem chave, elas querem isso, querem aquilo, querem coisas aqui na terra. O nosso evangelho, ele foi deturpado, irmãos. E através dessa palavra eu quero que você venha despertar isso no seu coração, para você entender que o sofrer pelo nome de Jesus, o sofrer pela pregação do evangelho traz honra diante de Deus, irmãos. A gente quer honra aqui diante dos homens, mas Jesus vai falar que os fariseus, eles ficavam à porta orando em voz alta, jejuando, mostrando para todo mundo: parabéns, vocês já receberam o seu galardão aqui, não irão receber no céu. Irmãos, a nossa recompensa, ela não é aqui, a nossa vida não acaba aqui, irmão. Se você quer continuar sendo enganado, ouvindo evangelho de prosperidade, pedindo gente para revelar seu CPF, irmão, pelo amor de Deus, você já sabe seu CPF. Para que você quer que alguém revele seu CPF, irmão? Para que você quer que alguém manda você fazer um Pix? É mentira, irmão. Isso aí é mentira. É mentira, irmãos.
Deus, ele não quer isso de nós. Nós devemos sim devolver nossos dízimos e nossas ofertas para agradecer ao Senhor, para manter as portas da igreja abertas, porque elas estão na terra. Mas esse negócio de ficar, aqui no TikTok, que eu vejo vários, faz um pix aí que Deus está visitando, é mentira, irmãos. Lobos vorazes que estão devorando as ovelhas. E você prefere ficar lá ouvindo essa palavra que não vai te incentivar em nada, em vez de ouvir o verdadeiro evangelho. Então, irmão, se você guardar a palavra de Deus, se você sofrer por essa palavra, porque quem sofre pela palavra é a mesma coisa que sofrer por Jesus, porque a Bíblia vai dizer em João que Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o verbo, e o verbo é o que, irmãos? A palavra. Quando a gente estuda lá na escola, português, verbo, tá lá na frase, é uma palavra. Jesus é a palavra. Então, se você sofre por essa palavra, se você padece por pregar essa palavra, você está sofrendo por Jesus, irmãos. Então, se você guarda a palavra de Deus e viver ela verdadeiramente, você será perseguida e você irá padecer. Eu poderia pregar para você muitas outras coisas aqui, poderia te enganar, só que eu não quero isso. Eu quero que você aprenda a palavra verdadeira. Então, se você pregar essa palavra verdadeiramente, não ficar enganando ninguém, falar a verdade, você, infelizmente, né, ou felizmente eu creio, você será perseguido aqui nessa terra. Mas Jesus e o Pai te amarão e irão fazer morada em você, como nós lemos em João 14, 23. Aquele que ama a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, eu e meu Pai iremos fazer morada nele. Eles farão morada em você, irmão. Você quer uma honra melhor do que essa? Saber que você, mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de pecado, mesmo não valendo nada, mesmo sendo uma pessoa que falha, que cai como eu, irmãos, em primeiro lugar, que eu tô falando pra mim primeiro, mas você ama a palavra de Deus. Você vive essa palavra, você se esforça para se manter de pé. Você guarda a palavra e Deus faz morada em você. Você quer uma honra melhor do que essa? Você acha que tem honra melhor do que essa? Tem, irmãos. Ainda tem. Sofrer por Jesus e por sua palavra é uma honra só para os verdadeiros cristãos. Só quem está disposto a sofrer verdadeiramente por esse evangelho, independente se as portas vão se fechar, independente se as pessoas irão te virar as costas, é uma honra. É uma honra de Deus para a sua vida. Pode ser que os olhos das pessoas à sua volta, principalmente quem não é cristão, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, é um perdedor, virou um fanático, é um trouxa, tá sofrendo por uma palavra. Mas aos olhos de Deus, irmãos, você está sendo honrado. Seu nome está sendo lembrado no céu. Então, se você está sendo perseguido, irmão, aqui nessa terra, você que está ouvindo essa mensagem ou que vai ouvir posteriormente, você está sendo cancelado, você está sendo maltratado por pregar a verdade. Por falar assim, olha, vocês estão pregando aí às vezes na igreja, que você fala, isso aí, gente, não é de Deus não, irmãos. Jesus falou que a gente ia sofrer, vocês estão pregando o evangelho da prosperidade, isso aí não é de Deus não. E a pessoa está sendo contra você, está se levantando contra você, parabéns para você. As pessoas podem estar te dando as costas, podem estar te perseguindo, mas Deus, ele está olhando lá do alto dos céus e falando, servo bom e fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Se você está sendo cancelado por pregar a verdade, por defender o evangelho, você se alegre, irmão. Se alegre. Talvez você entrou nessa palavra triste, cabisbaixo, falando, meu Deus, eu só estou obedecendo ao Senhor, só estou pregando o que o Senhor mandou eu pregar e as pessoas estão me perseguindo, as pessoas estão me odiando, você está cabisbaixo. Talvez você é uma pessoa que era um remanescente e você foi pregar a verdade a alguém, um líder seu, alguém te jogou uma pedrada, te jogou uma seta que você parou no meio do caminho. Eu quero dizer para você, não pare, se levante hoje. Através dessa palavra, porque essa palavra não é minha, irmãos, eu não tenho nada para te oferecer, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amado, e ela te levanta hoje, é o próprio Senhor que te toca, para que você se levante remanescente. Se você foi ferido, não pare a sua chamada, não enterre a sua chamada, porque Deus, ele quer te usar. Se você foi parado por pregar a verdade, se levante hoje. Irmão, se alegre se você está sendo perseguido por defender o evangelho, porque grande e avultuado é o teu galardão. Prova na Bíblia, irmã Bárbara, eu provo. Mateus 5, 11 e 12, eu vou ler aqui com você. Como eu disse, eu escrevi essa pregação hoje de tarde, eu anotei aqui.
Bem-aventurados os que sofrem, quando vos injuriarem e perseguindo, mentirem e disserem todo mal contra vocês. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui é Jesus falando ali no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, irmãos, é mais do que feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz, é você ser mais do que feliz. Então Jesus ele está falando: bem-aventurados sois vós quando por causa das minhas palavras vocês forem perseguidos, forem injuriados, forem caluniados, porque vocês receberão um grande avultuado galardão. O que é galardão, irmã Bárbara? É um presente. Você será, Deus ele é galardoador daqueles que o amam e que o buscam, que amam a sua palavra. Você será, irmãos, abençoado se você for perseguido por causa dessa palavra. Foi o próprio Jesus que falou isso, amados, não fui eu. A promessa do galardão, do presente, é Jesus que está fazendo, meu irmão. Quem aqui nessa pregação que está me ouvindo não gosta de ganhar presente, irmão? Todo mundo gosta, eu gosto de ganhar presente, principalmente quando é uma coisa que eu quero, né? Eu amo ganhar presente, irmãos. Agora imagina, amados, você ganhar um presente das mãos de Jesus. Se a gente ganha um presente do nosso marido ou da nossa esposa, dos nossos filhos, a gente dá um presente para alguém, a gente já fica feliz. Você imagina você ganhar um presente das mãos de Jesus. O cara era perfeito. Olha que loucura, irmão. Eu queria ganhar esse presente, mas eu quero ganhar. Não é um presente qualquer, irmãos. Não é um relógio velho, esses negócios daqui da terra que a traça e a ferrugem vai corroer. Não, irmãos, não é qualquer coisa dessa terra, não. Mas é um presente muito melhor. É algo imensurável que o nosso Deus tem para nos entregar. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, porque aquilo que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu e que nem subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a palavra de Deus, que defendem essa palavra, que padecem por essa palavra. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela é para te animar a não desistir. Não desista. Se você está fraco, cansado, porque você está pregando e as pessoas estão se levantando contra você, você está pregando a verdade, irmão, sem apontar ninguém, sem maltratar ninguém, sem esse negócio de apontamento, mas pregando a verdade do evangelho, defendendo que a gente é contra matar crianças no ventre, que a gente é contra isso, contra aquilo, porque a palavra de Deus é contra, irmãos. Aí hoje a gente tem medo, as pessoas têm medo de se posicionar porque eu vou ser cancelado na internet, aí porque as portas vão se fechar para mim. A gente não quer mais denunciar o pecado, irmão. Tem gente que muda a mensagem quando sobe no púlpito, porque aquela igreja ali é uma igreja de prosperidade. Irmão, que se dane a prosperidade dele, irmãos. Eu não consigo ser de meia palavra, não. É melhor eu desagradar todo mundo e agradar o meu Deus do que eu agradar todo mundo e Deus olhar para mim e olhar para mim e falar assim, ó, tá fazendo o quê, cara? Já pensou, irmão, você chegar lá naquele grande dia, você passou a vida sendo crente, irmão, e você chegar naquele grande dia e Jesus falar assim pra você, aí você fala, oi, cheguei, ele fala, afasta-te de mim, eu não te conheço. Irmão, esse é meu único medo da minha vida. Eu tenho pavor disso, irmãos, por isso que eu defendo essa palavra, eu defendo esse evangelho com toda a minha força, independente se vão gostar de mim ou não, independente se a pessoa é maior do que eu ou não, se ela estiver pregando heresia, se ela estiver mentindo, irmãos, pregando teologia coach, teologia de prosperidade, mentindo para as pessoas, eu vou ser contra ela, porque se ela está indo contra a palavra de Deus, ela está indo contra Deus, e aquele que não ajunta espalha, a Bíblia vai dizer. Então, irmãos, essa palavra é para te animar, não desista, Deus é contigo, continue pregando a verdade do evangelho, sem deturpar a palavra, sem meias palavras, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não, amado. E se você paralisou no meio do caminho porque alguém te maltratou, porque você foi defender o evangelho, escute isso aqui, irmãos, volte a defender o evangelho. Deus está em busca dos remanescentes, tem muitos, enquanto eu oro, Deus fala isso para mim, que tem muitos remanescentes que foram feridos de palavra vindo de altar, de pessoas que era para cuidar dela, que paralisou o chamado dela, talvez paralisou o seu chamado. Deus, através da minha vida, irmão, eu não sou nada, mas o Senhor, Ele é, Ele pode, Ele faz. Ele está dizendo para você, volte a pregar, volte a orar, volte a buscar, defenda o meu evangelho, porque o Senhor sou contigo. Deixa que com a pessoa eu trato.
Tira essa mágoa do seu coração. Volte a falar aquilo que Deus já colocou no teu coração, amado. Custe o que custar, irmãos. Pregue essa verdade. Mesmo que todos fiquem contra você, escolha Jesus, escolha a palavra, escolha o Senhor, porque podem todos estar desaprovando você, mas Jesus está lá do alto dizendo: servo bom e fiel. Aleluia. Irmãos, quando eu falo desse sofrer por Jesus, esse sofrimento de honra, é o sofrer pela palavra, irmãos, pela palavra verdadeira. Não é sofrimento por coisas nem por pessoas. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou pregando aqui. Mas é sofrer pela pregação do evangelho verdadeiro. Não é sofrer para passar pano para o erro dos outros. Eu estou sofrendo na minha igreja porque eu estou acobertando o erro dos outros. Não, irmão, não é esse sofrimento que eu estou pregando aqui. Não é esse sofrimento que Deus ele te dá honra. Não é sofrimento que você está sofrendo para passar pano para o pecado dos outros. Não, irmão, pecado ainda é pecado, irmão. E a gente tem que ajudar a pessoa, exortar a pessoa com amor dentro da palavra, dizer para ela: você está indo por esse caminho, você está falhando. E se você corrigir e aquela alma se arrepender, você ganhou aquela alma. E se você está vendo a pessoa pecando e você não fala, irmãos, Deus está mandando você falar, o sangue daquela pessoa, se ela descer a sepultura, está nas suas mãos. Isso é muito sério. E aí você está passando pano porque você não quer perder seu cargo, não quer perder posição, não quer que a porta se feche. Irmão, vou falar de novo, que se dane a porta. Isso aí não vai te levar para o céu, irmão. O cargo não vai te levar para o céu, nada vai te levar para o céu. Só quem vai te levar para o céu é o sangue de Jesus. E você ser fiel a Ele. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, o sofrimento que eu estou pregando aqui, que traz honra, não é passar pano para falso profeta, irmão. Ficar, ai não, a gente não pode denunciar o pecado, não pode falar que o cara é falso profeta, porque as pessoas vão ter uma imagem ruim da igreja. Gente, para que mais imagem ruim que a igreja brasileira já tem, irmãos? Eu mesmo, quando não era cristã, falava tudo ladrão isso daí, tudo bandido, porque é essa imagem que a igreja tem, porque os caras estão fazendo isso. A gente sabe que é bíblico, que ia aparecer muitos falsos profetas, é bíblico, Jesus mesmo que falou em Mateus 24, mas vamos raciocinar, irmão. Quando tudo estava errado, quando o povo estava corrompido, o próprio Deus, por amor à palavra dele, ele enviava profetas para ir de contra aquele sistema religioso podre. Por que que hoje eu não posso pregar contra, irmãos? Está errado. Então o sofrimento, irmãos, não é esse. Não é você sofrer por evangelho de prosperidade. O profeta falou que eu ia ganhar. Irmão, fale com Deus. Deus, ele quer se revelar para você. Deus, você é morada do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo mora dentro de você. Isso ao mesmo tempo é constrangedor, porque a gente fica, eu sou pecador, eu penso coisas, né? O Espírito Santo está dentro de mim. Mas ao mesmo tempo é reconfortante você saber que o próprio Deus está dentro de você. É só você trocar uma ideia com ele, cara. As pessoas querem fazer um negócio, uma santidade muito grande, muito negócio assim de ficar, Senhor, lá, lá, lá. Nada contra quem faz isso, irmão. Mas Deus, ele é nosso Pai, irmão. Você troca ideia com seu pai assim, papai, não, irmão, você fala, pai, eu queria não sei o que, pai. É intimidade, é relacionamento. Ele está dentro de você, amado. E se ainda não está, hoje ele vai estar em nome de Jesus, que você vai aceitar o Senhor na sua vida. Eu creio através dessa palavra. O sofrer, irmãos, que eu estou pregando aqui, o sofrimento que traz honra, é o sofrer pela palavra de Deus. O sofrer é padecer pelo nome de Jesus. Você vai sim, irmão, se você pregar essa palavra verdadeiramente, você vai sofrer. Mas o seu sofrimento pelo evangelho verdadeiro te gerará honra diante de Deus. Te gerará galardão nos céus, irmãos. Se você está sofrendo por defender a verdade do evangelho, você está juntando tesouro no céu. E a Bíblia vai nos dizer que os tesouros nos céus, eles não se corroem. Juntem tesouros no céu, porque eles não vão se corroer. Aqui os tesouros que a gente junta nessa terra, a traça e a ferrugem vai comer, irmãos. Porque aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. No versículo que nós lemos aqui, em Filipenses 1:29, diz que as pessoas que sofrem por Jesus é como se fosse uma regalia a mais. Então, irmãos, como eu disse, eu não estou aqui para entregar chave, nem nada para você, até porque, como eu disse, eu não sou nada, eu sou apenas serva de Deus. Mas eu amo a palavra de Deus, e é ela que me incentiva a prosseguir, porque foi nessa palavra que eu li
que um dia todo o nosso sofrimento irá acabar. Que um dia toda a mentira, o engano, toda a dor, toda a morte, toda a depressão, irmãos, todo o choro, tudo isso vai acabar, irmãos. E nós estaremos com o nosso Deus. Eu não consigo entender porque as pessoas, elas não sentem isso no seu coração. Você saber que a fome vai acabar, que a guerra vai acabar, que tudo vai acabar. E você vai estar na frente do seu Senhor e você sendo pecador, irmão, você vai falar assim: eu não merecia, Senhor, mas eu estou aqui. Obrigada por ter morrido no meu lugar. Obrigada por ter enviado o seu filho para morrer por mim. Então o que eu e você sofrer aqui nessa terra por defender o evangelho, por ir contra os falsos profetas, por ir contra esse evangelho de prosperidade, esse evangelho coach mentiroso que engana as pessoas, irmãos. Se nós sofrermos por isso, Deus, Ele irá nos receber com galardão. É uma honra sofrer pelo evangelho. As pessoas não pregam mais isso. As pessoas só pregam que você vai ganhar, que você é o centro, e você não é, irmão. Eu não sou. É mentira. Por isso que quando acontece qualquer coisa na sua vida, por isso que quando alguém se levanta, você para. Você não aguenta, você caiu, você parou. Porque o evangelho não é sobre isso, irmãos. Se Deus quiser nos dar alguma coisa nessa terra, Ele nos dará. Mas tenha certeza, se Deus te honrar nessa terra, é para que você honre o reino dEle, para que você incentive o reino dEle a crescer, a propagar cada vez mais o evangelho. Deus, Ele só vai te dar as coisas para que você venha sim abençoar a sua vida, a sua família, mas também, irmãos, fazer o evangelho de Cristo ser propagado. Porque, como eu disse, não é sobre a nossa vida aqui. A nossa vida irá passar. No versículo que nós lemos aqui em Filipenses 1:29, que diz que é sobre isso que eu estou pregando, o sofrimento que traz honra. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas padecer por ele. Padecer pelo nome de Jesus, irmãos. É como se nós tivéssemos tido um upgrade na nossa vida. É como se nós tivéssemos evoluído igual um Pokémon. É como se nós tivéssemos passado de fase. Olha que loucura. O reino de Deus, as coisas é o contrário. Para você ser grande, você tem que ser pequeno. Para você ser honrado, você tem que se humilhar. Para você conseguir a vida eterna, você vai padecer pelo nome de Jesus. Mas vai valer a pena, irmão. Na verdade, eu prego sempre isso. Não vai valer a pena servir a Deus. Vai valer a eternidade. Vai valer a eternidade, irmãos. É sobre isso que o evangelho fala. Irmãos, padecer pelo nome de Jesus é uma regalia, é uma honra. É como se a sua vida cristã tivesse tido um upgrade, porque foi concedido a você não somente crer nele, porque crer é para todos. E todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas padecer é só para quem ama, irmãos. Quem ama a palavra de Deus, padece pela palavra de Deus. E eu posso falar isso porque eu sofro isso. As pessoas, elas não querem ouvir, irmãos. Quantas portas já se fecharam porque eu preguei a palavra. Não preguei porta, não preguei nada, mas eu preguei uma porta aberta no céu e o povo não quer ouvir. O povo não dá glória a Deus, irmão. Você falar que você vai ter vida eterna, o povo não dá glória a Deus. Eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça. Irmãos, eu me incomodo. Você imagina Deus, Ele olha lá de cima e fala: cara, eu prometi pra eles o que ninguém consegue fazer, ressurreição dos mortos. A ciência, com toda a tecnologia dela, não consegue. E eu prometi e o povo não quer, irmãos. Muitas pessoas não têm culpa, porque hoje o evangelho está deturpado. Como eu falei, a teologia coach, a teologia da prosperidade, a hipergraça, e muitas pessoas não sabem. Só que as pessoas também não buscam, irmão. Deus, Ele quer falar com você, irmãos. Ele quer falar através da palavra dEle com você. Eu estou trazendo essa palavra, amado, para despertar em nós não temermos sofrer pelo nome de Jesus, pelo evangelho, porque esse sofrimento trará recompensas que o próprio Deus vai nos entregar. Eu falei aqui, você ganhar o presente de alguém é muito bom, irmãos. Eu gosto de ganhar presente. Quem aqui não gosta de ganhar presente? Agora você imagina Jesus te dar um presente. Imagina você receber um presente da mão dele, um galardão. O peso disso, irmãos. Receber essa coroa da vida. O
peso disso, o peso que isso tem, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui porque eu sei que o Senhor, Ele está falando com pessoas, como Ele falou comigo. Irmãos, além das vidas que você irá alcançar se você pregar o Evangelho verdadeiramente, além da sua casa, da sua família, de vidas que você irá alcançar, você ainda receberá o seu galardão das mãos do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é na mão de qualquer um, mas é na mão do seu Senhor. Em Atos 5:41, a Bíblia vai dizer que os apóstolos, eles se acharam dignos de sofrer e padecer pelo nome de Jesus. E eles ficaram muito felizes e alegres, porque eles falaram assim: obrigado, Senhor, por eu poder pregar a tua palavra, por eu poder alcançar vidas. E a gente prega essa palavra não é por medo, mas é porque hoje somos livres. Escrava eu era, não é hoje que eu vivo o Evangelho, hoje eu sou livre. Escrava eu era quando eu era viciada em cigarro. Escravidão eu vivia quando eu era viciada em drogas. Eu vivia na escravidão quando eu estava presa para poder ter status, para poder agradar as pessoas. Eu vivia na escravidão quando eu ficava tentando ser alguém que eu não era. Hoje eu sou livre, porque o meu Senhor, Ele me libertou. Eu era escrava quando eu precisava beber para ser feliz. E hoje eu não sou mais. Hoje eu não preciso de mais nada, somente a presença dEle me preenche. E eu sirvo a Deus porque há uma vida eterna para mim, reservada para mim e para todos aqueles que creem em Jesus. E é por isso que nós servimos a Deus. Nós não somos mais escravos do medo, porque o nosso Senhor, Ele se deu naquela cruz por nós, por todos, irmãos, por aqueles que creem e aqueles que não creem nele. Mas haverá um dia que todo joelho vai ter que se dobrar, porque Ele aparecerá, irmãos, naquele grande dia. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, que sofrer pelo nome de Jesus é uma honra. Sofrer pelo nome do nosso Deus é uma honra, porque a gente está ali alcançando pessoas. E para que a glória de Deus, irmãos, ela desça e avive novamente a igreja do Senhor, nós devemos trazer de volta a palavra genuína. Para que a glória de Deus ela desça, irmãos, novamente, nós temos que trazer de volta a palavra de Deus genuína, porque hoje nós estamos na nossa nação brasileira vivendo um evangelho deturpado, irmãos. E nós devemos defender essa palavra e pregar a palavra verdadeira. Independente se as pessoas irão querer ouvir, irmãos, ou não. Não pregar uma palavra com artifícios. E não de forma motivacional, para motivar ninguém. Não de uma forma manipuladora. Nem de uma forma prometendo nada para as pessoas. Dinheiro, prometendo nada. Deus, Ele está convocando, irmãos, os remanescentes através dessa palavra, que pregam a verdade, sem medo de serem cancelados por quem crê, por quem não crê, por quem... Eu não me importo, irmãos, porque se uma pessoa ela é contra o que eu estou falando aqui, ela não é contra mim, mas ela é contra a própria palavra do Senhor. Talvez você que esteja ouvindo essa palavra agora como eu, um dia, e não sabe nada de Jesus. Eu era adepta do ateísmo antes do Senhor me encontrar. Irmãos, não foi ninguém que pregou para mim. Foi o próprio Deus que Ele teve um encontro comigo num quarto escuro. Eu tenho um livro do meu testemunho. E Deus, Ele me encontrou, irmão, porque eu não cria no Senhor. Eu não acreditava. Né? Então, se você, assim como eu, está ouvindo essa palavra e não sabe nada da palavra, ou talvez você odeia crente, você não gosta da palavra, você não acredita, né? Eu quero dizer algo para você. Que Deus, irmãos... Ou, né, como eu também antigamente não cria e achava que toda pessoa que pregava, né, que falava de Jesus era ladrão, era mentiroso, era crente mentiroso, né, estava ali inventando, ou sei lá, precisava de uma muleta para se escorar, né? Eu falava, fé, religião é uma muleta que as pessoas usam. Mas o que acontece?
o que Deus ele falou para mim através dessa palavra, e eu quero passar isso para você. Eu pensava assim, irmãos, eu não acreditava no Senhor, né? Não cria nele. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, e não é por acaso isso aqui. Deus ele quer te alcançar, porque Deus ele não trabalha com acaso, irmãos. Deus ele quer te alcançar. E Deus ele quer usar, principalmente aquelas pessoas que não crê nele, que debocha, que é contra, para que a glória não seja da pessoa, para que a glória seja dele, para a pessoa falar assim como eu não cria, mas Jesus me alcançou. Eu não acreditava, mas o Senhor ele teve misericórdia de mim. Então Deus ele quer te alcançar através dessa palavra, para que você possa receber os seus presentes da mão do Senhor, a coroa da vida, a vida eterna. Irmãos, eu não tenho nada para te prometer, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Deus ele quer e ele pode mudar a sua história, assim como mudou a mim, irmãos. Eu não queria ele, e assim como mudou a de Paulo também não. Paulo perseguia os cristãos. A Bíblia vai nos dizer que ele queria assassinar eles, né? Mas depois de um encontro que ele teve verdadeiramente com o Senhor, ressuscitado dos mortos, ele passa de perseguidor a perseguido, por amor a essa palavra. Paulo ele sofre por causa do evangelho. Paulo ele padece pelo evangelho. Paulo perseguia as pessoas, irmãos, para matar os cristãos, mas Paulo hoje ele padece pelo evangelho. Então, irmãos, isso aqui que está acontecendo aqui, que essa pessoa está falando aqui, não leva para o seu coração. A gente tem que orar, sabe? Porque assim como um dia, como essa pessoa também era assim, irmãos, né? Eu não acreditava, eu blasfemava contra o nome do Senhor, mas Deus ele é tão amoroso, irmãos, que ele teve misericórdia em mim. Olha eu aqui hoje, ó. As pessoas indo contra, não querendo ouvir. Só que eu prego, irmãos, por amor à palavra, por aquilo que Deus fez por mim. Então é isso, Deus ele quer nos despertar para isso, independente se as pessoas vão gostar de nós ou não, independente se as pessoas vão debochar de nós ou não, independente se as próprias pessoas religiosas vão nos perseguir ou não. Então nós temos que amar a palavra do Senhor, independente, irmãos, do que vai acontecer. Isso é normal e só vai piorar conforme você for pregando a palavra do Senhor. Cada vez que você for amando mais essa palavra, mais as pessoas vão se levantar contra você. Só que pode todas as portas se fechar, guarde isso, mas que a porta do céu continue aberta para você. E que você não desista por causa de apontamentos, por causa de levantes. Se você desistiu, se levante, irmãos. Se levante, irmãos. Paulo, ele foi um dos que não cria em Jesus, dos que perseguiam cristãos, que padeceu muito pela palavra de Deus, por pregar o evangelho. Mas o próprio Jesus, ele diz para mim e para você, e ele disse para Paulo: você é um vaso escolhido e vai padecer muito pelo meu nome. Então, se você está aqui hoje, irmãos, ouvindo essa palavra, Jesus te chama porque você é um escolhido. Como eu disse, talvez assim como eu, como Paulo, você não crê, mas Deus ele quer te alcançar. O Senhor ele quer te usar. E eu quero te dizer, e assim eu encerro essa pregação, mesmo que você sofra aqui, irmãos, por pregar a mensagem, lembre-se, a sua vida aqui é passageira. Não vai valer a pena servir a Deus. Vai valer a eternidade, amados. Vai valer uma eternidade. É muito tempo, irmãos. Nós teremos nossos corpos gloriosos. Seremos, Senhor, lindos. Se hoje a gente tem defeitos, eu já falei aqui. Lá a gente não terá mais. Nós viveremos uma eternidade com o nosso Senhor na nossa nova Jerusalém. E eu quero dizer para vocês, irmãos, enquanto muitos deturpam o evangelho, pregando sobre honra aqui na terra, né? Dizendo que você vai ficar rico, que você não sei o quê, mas o evangelho de Deus ele não é sobre isso, irmãos. Então Deus ele me levantou para pregar isso, pregar contra esse evangelho coaching, que você é o centro, pregar contra o evangelho de prosperidade, que quer fazer dinheiro com as pessoas. Não é sobre isso, irmãos, o evangelho. Deus ele não quer tomar nada para você. Deus ele desceu. O evangelho não é religião, eu não prego religião, eu prego o evangelho. E no evangelho Jesus, Deus veio até nós. Ele morreu por nós para nos dar uma vida eterna. Então, irmãos, o evangelho não é sobre honras aqui na terra.
Que nós possamos ser como Jesus, irmãos, e ter o mesmo sentimento dele, que ele sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele se usurpou da sua glória. E ele não quis ser igual a Deus. Ele não quis honras para ele aqui na terra. Então, se você hoje sofre por amor a essa palavra, permaneça. Deus está levantando os remanescentes. E para encerrar essa palavra, eu quero falar para você. Se em algum momento da sua vida você paralisou a sua caminhada e você se encontra hoje afastado do Senhor por causa de uma palavra, de algo que te feriu, porque você era um remanescente, você pregava a verdade, volte para Jesus nessa noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, irmão, eu não tenho poder para te convencer de nada. Porque a Bíblia vai dizer que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, irmãos. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Então, se você está afastado do caminho do Senhor e você quer voltar para Jesus, volte para o Senhor nessa noite. O Senhor, ele te chama. Talvez você foi magoado, foi ferido, como eu disse, por pregar a verdade. Você estava ali com seu coração sincero e você pregava a verdade talvez por causa de um líder, de alguém, um pastor te maltratou e você paralisou a sua caminhada e se frustrou. Eu quero dizer para você, o Senhor, ele te chama. Não sou eu, irmãos, eu não sou nada, mas o Senhor, ele te chama através dessa palavra. E se você nunca conheceu Jesus, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, Deus, ele quer fazer morada na tua vida. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Senhor, visita, Senhor, a minha vida. Deus, entra, Senhor, na minha mente e me ajuda, Pai, perseverar até o fim para que eu possa ser salvo. Porque eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida e vida eterna. Porque Deus, ele nos ama tanto, irmãos, que ele nos deu uma chance de escolha, para nós escolhermos. E se você, assim como eu hoje, pela misericórdia do Senhor, se encontra de pé, né? Porque a Bíblia vai nos dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu oro por você para que você permaneça até o fim, independente dos levantes, independente dos ventos contrários, independente daqueles que vão ser contra você, independente, irmãos, de qualquer coisa. Eu quero dizer para você que Deus, ele possa te conceder força, fé, esperança para você permanecer de pé. Que Deus, ele possa visitar o teu coração nessa noite e encher você de graça e de unção, para que vocês continuem caminhando até a Nova Jerusalém. É o que eu oro nessa noite e eu te agradeço, você que ficou até aqui ouvindo essa palavra. Que Deus, ele possa te abençoar, que você venha ter um final de semana abençoado, que o Senhor, ele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E como eu disse, né, toda quinta e sábado eu vou estar fazendo live aqui. Quem quiser me seguir, eu tenho outros conteúdos aqui no meu TikTok, né? Tem uma série que eu fiz aí que se chama Cristão, Pare de Ser Enganado. E ali eu falo sobre algumas coisas que hoje acontecem e não é bíblico. E vão ter outras que eu vou fazer, mas toda quinta e sábado eu espero permanecer fazendo as lives às 7 da noite. Se mudar alguma coisa, você me segue aqui, que eu posto aí nos stories. Deus abençoe a sua vida e até a próxima palavra. Deus abençoe a todos. Obrigada.